compartilhar o texto com vocês também. Gente, Rayane, Vitória, é da turma? É, professora. Beleza. Pessoal, então vamos lá, né? Nós... Eita, peraí. Tá aparecendo o texto para vocês, né? Sim. Tá. Tá. Então, a gente falou na segunda-feira sobre aí o conflito, né? E o movimento separatista que tem entre os indianos e os sikhs, que querem se separar e formar seu próprio país, né? E aí até é interessante a gente pensar que eles são minoria, mas uma minoria numa população do tamanho da Índia são 26 milhões de pessoas, né? Isso é mais populoso do que vários países da Europa, tá? Giovana, você fechar o microfone. Desculpa. Tudo bem, obrigada. Bom, então assim, gente, a gente conversou dessa primeira parte, então a gente vai falar agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui onde é que está acontecendo esse conflito e vamos falar da questão da Caxemira, tá? Não sei se alguém levantou a mão, deixa eu ver aqui o que foi. Acho que não. Bom, vamos lá. O texto que traz para a gente aqui, né? Essa figura 24 mostra para a gente a Península Indiana e a localização de alguns conflitos. E aí a gente vai se prender aos dois que nós estamos falando aqui, né? Essa região dos Sikhs, né, que quer se separar e formar seu próprio país, onde tem essa minoria, é essa região aqui onde eu estou, né, passando o cursor, tá? Que é Punjab aqui, essa região que gostaria, né, de se tornar um país independente da Índia para poder né, formar o seu próprio país, tá bom? O pessoal, deixa eu só pedir uma coisa para vocês, não precisa pôr o nome no chat, porque eu faço chamada, tá? E que na hora que eu escuto o barulhinho, eu venho olhar achando que é alguma mãozinha levantada, ok? Ah, tá. Pessoal, então, seguindo aqui. Então, essa é a região, né, onde tem os conflitos lá, que culmina na morte da primeira-ministra indiana, em 1984. E a segunda região aí de litígio, e aí eu vou ter que perguntar, quando eu falo, né, região ou área de litígio, vocês sabem do que eu estou falando? Vocês entendem esse termo? Não. Beleza. Gente, litígio, né? Zona de litígio, geralmente a gente também está se referindo a algum lugar, né? Alguma área aí do planeta onde algum conflito está acontecendo, tá? Então, eu estou trazendo esse termo porque nos próprios textos que a gente vai trabalhar posteriormente vai aparecer essa terminologia. Então, zona de litígio a gente pode entender como zona de confronto, zona de conflito, onde alguma disputa está ocorrendo, tá bom? Então, agora a gente vai falar dessa região aqui, que é a região da Caxemira. Essa região, pessoal, olha que estratégico, né? Ela está bem aqui no extremo norte da Índia, faz fronteira com o Paquistão, e aí a gente já começa a elencar os elementos aí étnico-culturais. O Paquistão, qual que é a religião que predomina aqui no Paquistão mesmo? É Islã? Isso, o islamismo, né? Tanto que por isso que eles já acabaram formando um outro país quando aconteceu a independência lá da coroa britânica. Então, o Paquistão é de maioria muçulmana, islâmica. E a população, né, que está nessa faixa da Índia, a gente aprendeu também que são os hindus, certo? Aí vocês podem ver que aparece aqui, né,
tem um pedacinho de fronteira com o Afeganistão e faz fronteira com a China também, tá? Essa região aqui, então, é uma região problemática, certo? Bom, então vamos entender o que rola ali, por que é uma região problemática e é uma região de litígio, tá? Então, e lá no processo da independência já houve essa separação, né, entre os muçulmanos e os hindus. No entanto, essa região ali da Caxemira é uma região que até hoje inspira disputa entre muçulmanos e hindus, tá? Na verdade, aquela região existe uma grande concentração de muçulmanos vivendo ali, né? Lembra que nos primeiros mapas, lá no início, quando a gente começou a falar da Índia, quando teve a separação que formou a União Indiana, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, e aí tinha as flechinhas que mostravam, né, que as religiões estavam migrando, né, entre as localidades. Então, quem era hindu, que estava do lado muçulmano, voltou para o lado indiano, quem era muçulmano, foi para o lado muçulmano, né? Então, teve essa mistura, né? Essa mistura, não, essa adequação. As pessoas procuraram e viver no lugar ali onde estava o seu grupo étnico. Mas, no caso da Caxemira, a gente tem, então, dentro do território que faz parte da Índia, tem uma grande quantidade de muçulmanos vivendo. Então, essa galera não conseguiu, digamos assim, ir né, ou para o Paquistão, ou naquele início lá, para o Paquistão Oriental, que virou Bangladesh posteriormente, tá certo? Então, tem, digamos assim, uma parte dessa população que está deslocada, não está ali junto dos seus, tá bom? Então, assim, 2/3 do território que a gente chama de Caxemira, então mais da metade da Caxemira é controlado pela Índia, né? É território da Índia. E a Índia se nega a ceder esse território, a falar, não, isso aqui é parte do meu território, não vou abrir mão, não vou negociar, não quero saber, isso aqui é parte da Índia, não vou sair de cena, eu vou continuar tendo controle sobre esse território, tá? Aí, o que acontece? O Paquistão, ele apoia, ele dá força para a comunidade muçulmana, a população muçulmana que vive nessa região da Caxemira, para fazer com que eles consigam se tornar um país independente também. Então, a região da Caxemira é uma região que também, assim como a dos Sikhs, tem vontade de virar um país, tem vontade de se separar da Índia, porque são uma maioria étnica ali naquela região, a maior parte deles ali são muçulmanos e eles entendem que não fazem parte do restante da Índia. Eles não se enxergam como indianos. Então, na cabeça deles, eles gostariam de poder criar o seu próprio país para funcionar de acordo com os costumes deles, tá certo? E assim como acontece lá na região que é produtora, né, agrícola, a Índia não quer abrir mão desse território. Como eu falei, território é poder. Então, ninguém quer perder território. Não existe nenhum país do mundo que fala, tudo bem, pode ficar com esse pedaço aí, sem briga. Não existe, tá bom? E aí, com essa ideia, o Paquistão ali dando apoio para essa galera tentar buscar a separação, tentar buscar formar o seu próprio país, essa galera fica ali no meio de uma disputa que acaba sendo sangrenta e violenta, tá? Então, assim, fatos mais recentes dessa disputa, no início ali, então, do século XXI, o Paquistão propôs aí que fosse realizado um plebiscito. A gente até já falou o que é um plebiscito quando a gente estava falando lá da União Europeia. Quem lembra o que é um plebiscito? Cri, 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 cri. Só os grilinhos. Não acredito, ninguém lembra o que é plebiscito. A gente falou... Como não lembro.
que Se eu falar que lembro, eu tô mentindo. a gente falou que teve 2 plebiscitos lá por conta do Reino Unido, lá na União. Professora, Ah, eu não lembro muito. Eu lembro que era alguma coisa de votação. uhum. É, votação do sim ou não, não é não? Isso, gente, que bom que vocês conseguiram lembrar. Então, assim, o plebiscito é uma consulta pública, né? Então, você pergunta alguma coisa para a população e ela vai lá, como um esquema de votação, responder lá o sim ou não da pergunta que está sendo feita, tá? Então, o Paquistão propôs que fosse realizado um plebiscito, perguntando para eles se eles gostariam de continuar fazendo parte da Índia ou gostariam de formar o seu próprio país. Obviamente, pessoal, a Índia não gostou nada dessa ideia, rejeitou a proposta, falou, não, vai perguntar nada para ninguém, não. Porque, né, é meio óbvio, né, gente? Se eles estão querendo separar, você vai e pergunta para eles, o que vocês querem? Vocês querem fazer parte da Índia ou vocês querem separar? O que vocês acham que eles vão responder? Que vão querer separar, que não quer mais fazer parte da Índia. Vocês acham que a Índia ia concordar com isso? Não, né? Porque é como aceitar, assim, beleza, vou ter que deixar essa galera virar um país mesmo. Então, isso sem chance. A Índia não deixou isso acontecer. Só que assim, não deixou acontecer, mas também não propôs nada para resolver a situação. Então, continua ali. Eles continuam sem uma solução, tá? E aí, tem mais coisas que acabam intensificando e agravando essa situação nessa região. Porque, assim, tanto a Índia quanto o Paquistão possuem tecnologia nuclear. O que isso significa? Que eles, na verdade, até existe aí uma mística que talvez algum deles até tenha armas nucleares, né? Mas o que se divulga por aí é que eles têm domínio da tecnologia. Então, tendo domínio da tecnologia nuclear, eles têm capacidade de construir bombas nucleares, tá certo? Então, tanto o Paquistão quanto a Índia têm condição de criar bombas nucleares, tá? E o que existe é o seguinte, como o Paquistão tá ali, é aquele cara que fica ali instigando, vai, briga, vai, quero ver, né? Sabe, que nem quando vocês estavam na escola e arrumavam as tretas, tem sempre aquele colega que fica ali, né? Esperando para ver mesmo o circo pegar fogo. O Paquistão faz isso. Ele fica ali, vai, Caxemira, vai, briga mesmo. Então, essa ideia do vai, briga mesmo, gera no mundo um medo que essa briga tome proporção muito maior e acabe virando uma disputa realmente entre o Paquistão e a Índia, e essa disputa possa envolver o uso de armas nucleares. Então, existe um medo em torno disso, por conta que isso, esse caminho de ter uma disputa nuclear, ele é um caminho muito possível. Então, os países, né, do mundo ficam sempre alertas, prestam atenção quando as coisas começam a esquentar naquela região. Então, assim, quem são, né, os países que são potências nucleares e que detêm, que todo mundo sabe que tem armas, né, nucleares? São aí os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia, a França e a China. Esses 5 países, eles detêm armas nucleares, tá? E todos eles, né, como eles são potências nucleares, como eles dominam essa tecnologia e possuem armas, eles não estão de acordo com os testes e eles tentam, de maneira legal, impedir que esses 2 países continuem desenvolvendo as suas tecnologias nucleares, né? Inclusive, existe toda uma veiculação, né, um movimento para tentar parar países de fazerem testes nucleares. Volta e meia, a gente vê, né, existem alguns países que fazem testes desse tipo de armas em alto mar. Então, solta ali a bomba no oceano para ter uma ideia do poder destrutivo nela, né? Então, é uma coisa assim, que assusta um pouco. Oi. O Brasil não tem a capacidade de ser uma base nuclear ou ele pode um dia vir a desenvolver armas nucleares?
Então, na verdade, o programa nuclear brasileiro, ele está atrelado à geração de energia. Então, a tecnologia nuclear que a gente detém é a tecnologia que está sendo empregada nas usinas nucleares lá de Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2, e acho que já tem Angra 3, tá? Então, o que a gente trabalha hoje, tecnologia nuclear, é uma tecnologia para geração de energia. A gente não tem um programa para desenvolver armamento nuclear. Isso a gente não tem. E aí a gente vai, né, só para complementar a resposta para você, a gente vai de encontro com essa ideia que as lideranças nessa tecnologia, elas defendem que outros países não desenvolvam esse tipo de arma. Bom, aí a gente pode até elencar os motivos, né? A gente viu lá quem são os países que têm essa tecnologia e que defendem que mais ninguém deva ter. Né, são países que têm relevância geopolítica e que têm controle sobre, né, muitas ações no mundo. Mas, ao mesmo tempo, o proibir o desenvolver dessas tecnologias para fim de armamento é um jeito também de se proteger, de garantir que não vai, né, não vai ser nenhum maluco que vai ter acesso a uma arma com poder destrutivo, como é uma arma nuclear, que isso não caia na mão de qualquer maluco que resolva sair, né, jogando bomba pelo mundo. Então, tem duas coisas aí, né? Existem os interesses próprios, para que sempre um grupo pequeno de países continue tendo acesso a isso, e, ao mesmo tempo, a ideia de preservar, de que nem todo mundo tem acesso realmente a essa questão, mas do ponto de vista que são armas muito destrutivas e que, se cair em mão errada, pode dar uma porcaria sem tamanho, tá certo? Então, a nossa tecnologia, ela fica só pensada para a questão da geração de energia. Beleza? Obrigada, dona. Por nada. Então, vamos lá. Então, para concluir, né, existe aí essa questão de aderir ao tratado, né, que proíbe os testes com armas nucleares. Então, assim, a Caxemira, ela é uma região que ainda está em disputa, que ainda vive um litígio, que não quer fazer parte da Índia, mas que não existe ali sinalização de que aquilo vai ser resolvido. Não tem, né? A gente não consegue vislumbrar que tem uma saída para resolver esse impasse, tá certo? Enquanto isso, a gente vai observando. Então, tem momentos de calmaria, tem momentos que eles... tá bom, vai melhor dar um tempo, vamos tentar cuidar um pouco das nossas vidas aqui. Mas daqui a pouco já acontece alguma coisa que essa disputa é reacendida. Então, o mundo presta muita atenção nessa região por isso, com medo do que pode acontecer entre o Paquistão e a Índia por conta da tecnologia nuclear que os dois países detêm. Beleza? Gente, até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, se está aqui tudo bem, a gente vai começar agora, então, a segunda parte da Índia, né? Que está ligada aí com as questões econômicas, né? Com a estrutura da economia indiana, tá? Eu já falei, né, anteriormente, vou tornar a falar. A economia indiana faz com que a gente enxergue na estrutura social grandes contrastes, grandes desigualdades, né? Então, a gente tem muita gente vivendo numa situação super precária, de pobreza e extrema pobreza, e, ao mesmo tempo, tem polos de desenvolvimento de ciência e tecnologia de altíssimo nível, que produzem ali inovações que em outros lugares do mundo não estão sendo desenvolvidas. Então, de novo, retorno à fala, a Índia é um país de contrastes. Então, ao mesmo tempo que tem uma super tecnologia inovadora sendo criada ali, tem gente que não tem banheiro para usar nas suas casas. É um negócio, assim, muito assustador essa diferença, tá? Bom,
A gente vai começar falando, então, da questão da produção agrícola, né? A agropecuária. Então, o que se planta e o que se cria na Índia. Essa atividade é uma atividade que representa aí 17% do PIB de ano. Se a gente for ver, é muita coisa também, né? Quando a gente pensa na estrutura do PIB brasileiro, por exemplo, nós estamos, o Brasil, as atividades agropecuárias, elas representam 1/3 do PIB brasileiro, aproximadamente aí 33% de toda a riqueza que a gente gera vem da agricultura. E aí a gente olha o PIB da Índia, 17%, não é um número pequeno, é bastante também, tá? Isso tem alguns motivos. Primeiro, porque a Índia, assim como o Brasil, foi uma colônia. E enquanto colônia, a gente, tanto o Brasil quanto a Índia, eles funcionaram como uma fazendona do mundo, tá certo? Então, enquanto eles eram explorados, uma das formas de exploração aí econômica era justamente utilizar as terras para a produção de alimentos, tá? E aí também é interessante a gente pensar que essa atividade agropecuária, ela emprega quase 50% da população economicamente ativa. Então, daquele grupo de pessoas que está na idade de estar trabalhando, de produzir riqueza no país, metade delas está trabalhando em atividades agrícolas. Isso diz muito para a gente, né? Porque essa atividade, essa quantidade de mão de obra empregada nessa atividade do setor primário mostra para a gente que essa atividade ela é pouco mecanizada, ela usa poucos recursos tecnológicos, diferentemente do que acontece no Brasil, por exemplo. A gente fez um comparativo quando estávamos falando da China, e 14% mais ou menos da população economicamente ativa do Brasil trabalha na agricultura. Veja a diferença, né? Na Índia, a gente tem metade da galera trabalhando em atividades agropecuárias. No Brasil, é cerca de 14%. Então, isso mostra para a gente o tipo de agricultura que está sendo feita, né? No caso brasileiro, a gente já falou, mas sempre vale a pena retomar, a nossa agricultura é uma agricultura altamente mecanizada, é uma agricultura de precisão, muito instrumento tecnológico empregado para a produção desses grãos e desses animais que têm a finalidade, né, atender ao mercado externo, porque isso também é uma outra coisa interessante para se pensar. A nossa produção, ela não é para atender a demanda interna, ela é para atender nos mercados internacionais. Então, tudo isso contribui para essa estabilidade, não, esse emprego de tantas tecnologias para fins de produção, né? Para melhorar os produtos, melhorar a produtividade, para atender demandas internacionais, tá certo? Bom, dentro dessa ideia de que tem metade aí das pessoas trabalhando, né? A gente tem essa questão de não ter tanta tecnologia empregada nessas atividades, né? E também tem uma outra característica. A agropecuária existente na Índia, ela é feita em propriedades pequenas, né? Então, o tamanho da propriedade, isso também está ligado com a ideia de que ocorreu na Índia uma reforma agrária, né? Que é justamente a distribuição de terras para quem de fato produz alguma coisa, né? E aí também isso vai direto, contrapondo a como a agricultura acontece no Brasil. Essa agricultura de precisão, altamente mecanizada, ela acontece em grandes latifúndios. O que é um latifúndio? Alguém sabe dizer? Tem alguma coisa a ver com laticínio? Não! Dona, já ouvi essa palavra em algum lugar, mas eu não sei o que é. Então, vamos lá, ó. Latifúndio, pessoal, são as grandes propriedades de terra. E aí, quando eu falo grande mesmo, assim, extensões a perder de vista.
E no caso dessa agricultura que atende ao mercado externo, feita pelo Brasil, ela é realizada em grandes latifúndios, nessas terras gigantescas. Inclusive, a reforma agrária é uma bandeira, né? Existe um movimento social que clama pela reforma agrária no Brasil, justamente para dar terra para quem produz comida, né? Para quem produz aquilo que vai garantir o sustento do povo brasileiro. Porque, não sei se vocês sabem, mas a nossa comida, né, o nosso arroz, feijão que está lá todo dia no nosso prato, ele não vem dessas fazendas gigantescas e altamente tecnológicas. Elas vêm da agricultura familiar, né? Então, de pequenas propriedades que produzem esses alimentos que acabam atendendo a demanda interna do Brasil, certo? E aí, aqui na Índia, a gente já vê um movimento contrário. Lá eles realizaram a reforma agrária, essa distribuição de terra aconteceu, e essa produção, ela está voltada para o mercado interno e para atender as necessidades da própria família que está naquele pedaço de terra, tá certo? É quase como uma agricultura de subsistência. Quando eu falo agricultura de subsistência, vocês também sabem o que eu estou falando? Ou não? Não. Ô, professora, Não. mas isso que eles fizeram é bom? O quê? Ter... A terra para a família? Ah, sim, claro que é bom. Justamente por isso, pela característica da produção. E pelo como se diz? O destino do que é produzido nessas propriedades. Então, ele é diferente de uma grande propriedade que está se importando em produzir para vender para outro país. Numa pequena propriedade, você produz para o seu próprio sustento e para atender as demandas de dentro do país. Então, para atender, para produzir comida que vai ficar ali para a população indiana comer, tá certo? Então, a ideia da reforma agrária é uma ideia importante. Só retomando aqui a questão da agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, pessoal, é a ideia de que você planta aquilo que você vai comer, que você vai consumir. Então, dentro da estrutura da agricultura familiar, também passa essa ideia de que o produtor, tá certo, ele vai produzir, é óbvio que tudo que ele produz, ele não vai consumir tudo, né? Ele vai vender uma parte, mas ele consegue tirar da terra aquilo que garante o sustento da sua própria família. Isso é agricultura de subsistência, tá bom? No Brasil, a gente acaba encontrando a agricultura familiar com mais intensidade na região sul do Brasil e em propriedades da região nordeste, tá? Mas a gente sabe também que a nossa agricultura de precisão está em que região do país mesmo? A nossa agricultura para o mercado externo, que a gente usa para vender para outros países, onde que ela acontece? Centro? No Centro-Oeste, pelo menos a soja é. Exatamente, no Centro-Oeste, né? Então, a soja, que é o nosso carro-chefe, aí associada ao milho, algodão também, ela é produzida ali nas terras do Centro-Oeste, onde estão os grandes latifúndios e essa agricultura de precisão. Tá certo? Bom, então voltando aqui. Tudo isso, então, toda essa... Aqui tem uma imagem que é bem interessante para a gente observar. Essa aqui, não sei se todo mundo conhece, é uma plantação de arroz, né? E aqui é uma propriedade dessas familiares que está na margem do Rio Ganges, porque também não sei se vocês sabem, mas tem uma parte, um tipo de arroz que a gente produz ele em áreas alagadas. Então, plantações à margem de rios, né, facilita esse processo, porque como tem lá, né, a enchente do rio, né, quando ele extravasa, deixa essa região alagada e fica propício para o cultivo do arroz. Tá? Então, aqui a gente enxerga essa propriedade. Ó, aqui em Calcutá. A gente falou dessa cidade, né?
que está lá onde o Ganges, como se diz, deságua no oceano, né, o delta do Ganges. Então, a gente tem ali a produção de arroz em Calcutá. Alguém levantou a mão, gente? Eu, professora. Pode Professora, falar. o Ganges, ele não é poluído? Gente, o Ganges é um rio gigantesco, né? Então, vai ter a parte poluída? Vai. Mas tem, assim como acontece com o Tietê, né? Que acho que talvez seja o nosso exemplo maior aqui de rio poluído, tem trechos que é extremamente poluído e tem trechos onde o rio renasce. Então, acontece a mesma coisa no Ganges. Tem parte que realmente a qualidade das águas cai bastante, mas tem parte que a qualidade da água melhora e aí pode ser utilizada para as atividades humanas, tá bom? Bom, então sigamos aqui, né? Dentro, a gente, ainda continuando nas atividades agrícolas, tem assim, tem algumas que formam aí quase metade do território indiano estão associadas a produção de algum item aí agropecuário, tá? O que é muito forte na Índia, a produção de arroz, de trigo, né? Que são aí base da alimentação da população indiana. Aí até é interessante a gente pensar que é uma base parecida com a nossa, né? De base alimentar, a nossa alimentação aqui, ela se baseia em arroz e feijão, né? Lá eles utilizam o arroz e o trigo, e eles acabam sendo aí o segundo maior produtor de alimentos, perdendo apenas para a China. Mas aí aqui, de novo, a gente vai fazer um parênteses. Quando fala que a China e a Índia são grandes produtores de alimentos, é justamente no intuito de garantir a comida para suas populações que são gigantescas, certo? Então, assim, as áreas agrícolas, tanto da China quanto da Índia, são responsáveis por garantir a segurança alimentar dos seus países. Então, diferente, de novo, vou estar sempre comparando com o Brasil. Diferente do Brasil, que boa parte do que a gente produz para vender para outros países, a China e a Índia produzem para garantir comida no prato das suas populações. Tá certo? Então, eles são grandes produtores? São. Mas essa produção, ela fica dentro do país. Eles não estão vendendo essa comida para outros países. E ainda tem a questão, né, por exemplo, no caso da China, que não é suficiente o que eles produzem. E aí eles acabam buscando outros fornecedores. Aí entra o papel do Brasil, de alguns países africanos, do próprio Estados Unidos, que acabam servindo aí também de fornecedores desses alimentos que acabam faltando, né, para esses países. Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza. Bom, aí também, por conta, a gente já começa a entrar na questão dos aspectos religiosos, né? Os hindus, eles consideram aí o boi e as vacas, né, animais sagrados. Então, eles não consomem carne bovina, tá certo? Não tem abate desse animal para eles comerem, tá? Mas, mesmo assim, o maior rebanho bovino do mundo está na Índia, né? Eles tinham 300 milhões de cabeças de boi, tá? E só que assim, essa produção, esses animais, eles estão ligados à produção de leite, tá? Só que dentro da Índia, e esse total de rebanho, ele é responsável por 15% da produção mundial de leite. Então, de todo o leite produzido no mundo, 15% sai desse rebanho indiano. Só que dentro do país, dentro da Índia, metade da população consome leite de búfala. Búfala, acho que eu falei errado. Búfala. Então, é interessante, eles têm tanta produção de leite bovino, né, leite de vaca, mas boa parte da população, metade da população, consome o leite de búfala.
Nossa, gente, eu tô com problema. Ou eu tô me ouvindo mal, eu acho que eu tô falando errado toda hora. E aí também, além, né, dos rebanhos bovinos e bufalinos, também tem rebanhos de cabra, ovelha, de porco e de aves, né? Aí esses outros animais eles consomem, só realmente a vaca, o boi, que eles não abatem por questões religiosas, tá? Bom, a gente ainda tem, né, dentro dessa ideia, depois da chamada, daquilo que a gente conhece como Revolução Verde, que também impacta a produção agrícola aqui no Brasil, que é justamente o momento que passa a essa atividade moderna de mecanização, de emprego de melhoramento de semente, de adubo, de pesticida, enfim, de tudo aquilo que facilita o trabalho no campo hoje. Isso também, essa Revolução Verde também acontece na Índia, também fortalece a produção de comida ali, e a Índia, diferente da China, ela acaba se tornando autossuficiente, então o que ela produz é suficiente para garantir a comida de todo mundo. Só que, mesmo sendo autossuficiente, a gente já viu, né, anteriormente, que tem uma parcela muito importante da população indiana que sofre com a fome, né? Então não tem comida, ou de subnutrição. O que come não é suficiente para manter aquela pessoa com uma boa saúde. E aí eu pergunto para vocês, para a gente já ir encaminhando para o fim da aula de hoje. Como é possível um país que tem comida, que produz comida suficiente para dar de comer para toda a sua população, tem uma parcela tão considerável da população que passe fome e esteja subnutrida? O que acontece para que tenha isso? Vende para fora? Não, a gente acabou de falar que a Índia se preocupa em manter a comida dentro do seu território, não vende. É mal distribuída? Ou, na verdade, se ela produz para... deixa quieto. Fala! Não, deixa quieto. Galera, o país produzir a comida é garantia que essa comida vai estar no prato de todo mundo? Não, porque a maioria não tem dinheiro. Aê! Gostei, Enzo. Gente, para ter comida no prato, a pessoa precisa ter condição de comprar comida. Se a pessoa não tem condição de comprar comida, ela vai passar fome. Certo? Então, de novo, a gente volta na ideia do país de contraste. Se tem comida suficiente para que todo mundo coma, e a gente tem uma parcela importante da população que passa fome e que é desnutrida, que é subnutrida, que é o correto, significa que está faltando outras coisas para essas pessoas para que elas tenham acesso à comida. Então, para que a pessoa tenha dinheiro, ela precisa ter o quê? Emprego. Se ela não trabalha, como ela vai ter dinheiro? Se ela não tem dinheiro, como que ela vai comer? Então, aqui a gente já começa a ver esse agravamento, né? Da má distribuição de renda, da falta de emprego e, consequentemente, da fome e da subnutrição. Certo? Até aqui, gente, tudo bem? Sim, professora. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, tá certo? Na semana que vem a gente retoma desse ponto, então gostaria que vocês pensassem um pouco nisso, né? Dessa ideia de que, poxa, se a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não come, né? Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Vou interromper a gravação aqui para a gente poder fazer chamada, tá bom?